pensar, tem uma estrutura que a gente fala pouco, mas é muito utilizada no inner balance, que é o nosso cóccix. Se a gente pensa que o nosso cóccix é o prolongamento da nossa coluna e é como se fosse o nosso rabo de conexão lá com o nosso chão, né? Então, se a gente pensa antigamente como a gente era, isso provavelmente seria o nosso rabo. E se a gente pensar como, por exemplo, um cachorro interage em relação ao rabo, a gente vai entender que isso interfere bastante no nosso posicionamento e no nosso alinhamento. Então, toda vez que o cachorro tá triste, ou que ele recebeu uma bronca, ou ele tá com fome, ele coloca o rabinho para dentro e coloca o quadril para dentro, ele dá uma curvada, toda a postura dele fica uma postura mais antálgica. E toda vez que ele está contente, alerta, esperando a comida, na expectativa, o rabo dele vai para fora e a mesma coisa acontece com a gente, o nosso quadril vai para fora. Então eu vou voltar para a coluna. Toda vez que eu faço um tilt anterior da minha pelve, o meu cóccix levanta para trás, ele faz uma leve, é micro, tá, gente? Ele faz uma leve inclinação para trás e os meus isquios se distanciam. Toda vez que eu faço um tilt posterior, esses meus isquios vão se aproximar e o meu rabinho vai entrar para dentro. A mesma coisa vai acontecer com a minha musculatura interna. Toda vez que eu faço um tilt anterior, eu faço uma contração excêntrica, porque eu expando toda essa tensibilidade da minha pelve. Toda vez que eu faço um tilt posterior, acontece uma contração concêntrica dessa musculatura, que ela vai fazer todo o movimento de fechar mesmo, né? De comprimir. E o que vai acontecer com o restante dos nossos músculos vai ser exatamente a mesma coisa. Vai sofrer interferência de acordo com a saúde e o uso desses músculos. Então, se a gente pensar que o psoas, ele tem origem lá no meio, no começo da nossa lombar. Toda vez que eu tiver uma interferência de postura, o meu psoas vai ter uma interferência e vai fazer com que essa pelve se movimente para achar um contrabalanço e um centro de gravidade que seja favorável para a gente continuar em movimento. Então, se a minha coluna está numa hiperextensão, se eu tenho um aumento da minha lordose, automaticamente esse psoas vai dar uma esgarçada para conseguir manter essa posição e vai mandar essa pelve, vai rodar ela em tilt anterior. Toda vez que eu venho, falando ainda de postura, né? Toda vez que eu venho numa postura mais antálgica e eu diminuo essas minhas curvas da coluna, para ter um equilíbrio, o meu psoas vai dar um outro tipo de suporte e automaticamente o meu quadril vai sofrer interferência. Se a gente for no oposto, como o músculo está de acordo com a função, também vai acontecer a mesma coisa. Se eu tenho um músculo rígido, sem composições funcionais, vai fazer com que esse músculo tracione esse osso, mudando também a postura. E a mesma coisa acontece se ele está em inatividade, vai fazer com que eu tenha a possibilidade de um outro movimento que também não seja tão saudável. Então é importante a gente pensar que ligamento, músculo, fáscia e osso vão andar completamente juntos para eu conseguir ter uma postura íntegra, ter uma melhor disposição de movimento, uma melhor relação com a gravidade e também uma melhor relação com diminuição de gasto de energia. Então, se a gente para olhar com esse olhar um pouco mais amplificado de como ficou esse corpo do inner, a gente percebe que a gente já vai além de um posicionamento da coluna e que isso vai interferir já nos membros inferiores e superiores. A gente não pode se esquecer que todo o nosso músculo psoas, ele tem uma ligação direta com o nosso diafragma e ele é revestido de fáscia. Então isso vai interferir na respiração, vai interferir na forma com que eu me mexo e nessa minha saúde de expansão e possibilidade de movimento.